Galera, tudo bem? Hoje, a nossa aulinha tão esperada de física da nossa quarentena de estudos, tá? Uma aula cheia de clubismo, cheia de Botafogo, que eu não posso reclamar em nada. Queria agradecer a presença do Caio melhor Siqueira. do Rio. Caio, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedrinho. Fala, galera do Ensina Mate, beleza? De novo aqui com vocês, né? Professor Caio Siqueira. Dá uma breve apresentação aí, que é bem breve mesmo, a gente não fez tanta coisa importante na vida, mas tive o prazer de conhecer o Pedrinho no ensino médio, enquanto esse moleque era tão cocudo como ele é hoje. Perdão, não sabia se podia brincar. Mas a gente brinca, vamos assim mesmo. Fiz física na UERJ, licenciatura. Entrei em 2015, finalzinho da faculdade foi no ano passado, né? Ainda bem que terminou ano passado. Mas é isso, galera. Então, nada melhor do que na UERJ, vir aqui para vestibular, né? O vestibular da nossa querida e amada UERJ. Então, nossa aulinha de hoje, ela vai focar na UERJ, tá? Depois até faço uma palhinha sobre Enem lá no final dela, mas o nosso grande foco vai ser no vestibular, beleza? Então, cadê? Vamos lá para aquele slidezinho maravilhoso. Boa aula, querido. Arrebenta aí. Então, vamos começar, né, galera? Falar aí das físicas nos vestibulares. Galera, eu resolvi iniciar essa aula com uma coisa que você deveria fazer sempre que você for fazer uma prova de concurso, seja ele de vestibular, concurso para qualquer coisa, sei lá, quero virar streamer profissional de FIFA. Eu não recomendo não, tá? Você talvez passe um pouquinho de raiva. Mas você quer fazer um concurso para isso? Galera, tem que ler o edital, tem que saber o que você precisa para passar nessa prova, né? Então, esse aí é o nosso grande básico. Então, olhando aqui no nosso edital da UERJ, a gente vai ver a tabela dos conteúdos básicos, que são aqueles conteúdos que você tem que estudar, tá? Por isso que quando você está tendo uma aula, você vai ver um professor falando que esse tema aqui cai muito, esse tema aqui a gente não vai estudar nesse momento porque isso não aparece. Não é porque o professor tirou da cartola ou foi um achismo, né? Que, se nos últimos 10 anos nunca apareceu, então é porque não vai aparecer mesmo. Não, é porque está incluso nessa tabela aqui, tá? Então, aqui a gente consegue ver algumas coisinhas importantes que a gente vai estudando no começo do ano, né? Como ordem de grandeza, leis de Newton, movimento uniforme, uniformemente variado, né? Por isso que a gente sempre estuda o MRU e o MRUV, nunca estuda um movimento variado de maneira aleatória, né? Que a UERJ ela cobra o uniforme e o uniformemente variado. Leis de conservação, energia cinética, força, peso, trabalho, energia, momento linear. Kai, nunca ouvi falar dessa palavrinha aqui. Ouviu sim, é a quantidade de movimento. A UERJ gosta de chamar quantidade de movimento de momento linear. Mas tem alguma diferença? Não, é a mesma coisa. A única diferença no máximo que você pode ver, quando você for fazer uma prova específica, você vai ver no formulário, ao invés de Q igual a MV, você vai ver P igual a MV. Mas no fundo não muda nada, tá? Continua sendo a mesma coisa. Colisões unidimensionais elásticas e totalmente inelásticas, equilíbrio, centro de gravidade, hidrostática, fenômenos elétricos e magnéticos. E se a gente for ver aqui, vai ter um pouquinho de algumas coisinhas de química, né? Substância pura, soluções, gases ideais, mas o nosso foco vai estar aqui, tanto nos gases quanto aqui embaixo, fenômenos térmicos, temperatura, calor, dilatação, todas essas coisinhas aqui que a gente estuda bastante na física. Então, tá na dúvida daquilo que você estuda, que tem que estudar, tem facilidade com um assunto, tem um pouco de dificuldade com o outro, não sabe o que estudar, vai no edital, vê a tabela dos conteúdos e assim você vai ter a noção do que você pode priorizar, o que você pode deixar de lado ou deixar mais para frente, beleza? Com isso, trago aqui para vocês um levantamento dos últimos 4 anos, né? Pegando 2016 a 2020, e aí a gente vai pegar, né, tanto o primeiro exame como o segundo exame. Se a gente for olhar, a gente vê que tem alguns conteúdos que caem bastante e tem outros que aparecem de vez em quando e tem outros que não tem uma incidência tão desprezível que entra aqui nessa tabelinha de outros, né? Então, o que a gente pode destacar? Eletrodinâmica, cinemática e calorimetria, né? A eletrodinâmica aparecendo aqui 10 vezes, cinemática aparecendo aqui 10 vezes, enquanto a eletrodinâmica e calorimetria, né, aparecendo aqui 7 vezes em 4 anos. É bastante coisa, né? Mesmo que a gente considere que são 2 provas por ano,
ainda é uma incidência bem elevada, né? Uma incidência bem grande. E esse outros aqui é justamente porque sempre vai ter aquele, como é que a gente pode dizer, aquele percentual de aleatoriedade da prova, né? Vão ter aquelas questões marcadas, né? A gente pode ver que cinemática, eletrodinâmica e calorimetria praticamente são temas batidos, temas marcados, enquanto a gente pode de vez em quando ter uma questão de eletrostática perdida aqui, uma questão de gases que aí vem entrar também como física, às vezes entra como química, enfim. O nosso foco aqui, né, vai ser os três principais temas: a eletrodinâmica, a cinemática e a calorimetria, beleza? Então, aqui eu trago um outro levantamento para vocês, aí um levantamento um pouquinho mais extenso, né? Ele vai trazer aqui mais por blocos. Então, a gente tem mecânica com 67 questões, eletricidade com 21, termologia com 17, magnetismo com 4, outros assuntos com 3, né? Ah, mas mecânica, pô, isso é muito amplo. O que é isso, Caio? É isso aqui, ó. Cinemática com 24 questões, dinâmica, leis de Newton, 14 questões, trabalho, energia e hidrostática, cada uma com 10, impulso com 7, estática com 6. Então, te vê, né, que aquele levantamento, mesmo que a gente fez lá no comecinho, que era um pouquinho mais curto, quando a gente amplia a nossa faixa temporal, ele se mantém. A cinemática se mantém um assunto dominante. Beleza? Então vamos começar falando dela. Falar da descrição do movimento. Já que a cinemática, né, ela se preocupa apenas com isso, em descrever como que vai acontecer o movimento. Ah, mas se eu quiser saber o que faz esse movimento acontecer, aí você não vai estudar cinemática. Você vai pegar as leis de Newton, a dinâmica. É lá que tem as explicações do movimento, beleza? Então, a gente vai ter o movimento retilíneo, né, que esse é o principal. Quando a gente pensa em cinemática, não é? Ainda que a gente tenha algumas questões de movimento circular, o grande foco aqui mesmo são as questões de movimento retilíneo. E a gente sabe que o movimento retilíneo a gente divide em duas partes, no uniforme e no uniformemente variado. O uniforme, como o nome já diz, né, é movimento que acontece de maneira uniforme, ou seja, de maneira igual, de maneira constante. É um movimento que a velocidade vai ser constante, né? Porque lembra que a velocidade é aquela grandeza que a gente introduz para dizer que ela vai causar uma alteração no movimento. Tá? Guarda esse termo, alteração no movimento, não estado de movimento. Que a gente vai falar daqui a pouco um pouco dessa diferença. Tá? Então, aí lembrando até das leis de Newton, um movimento de velocidade constante é aquele movimento com a força resultante igual a zero, né? Então, que não existe nada para alterar o movimento do corpo. E aí, já que a gente diz que a velocidade é constante, a gente pode aproximar ela, né, e tratar como se a velocidade de um corpo que se desloca com MRU, movimento retilíneo uniforme, é como se fosse uma velocidade média. Então, para calcular ela, a gente vai pegar o ΔS, que é o deslocamento, dividir pelo tempo. Então, é a mesma coisa que dizer que se você andou 100 km em 2 horas, você andou com uma velocidade de 50 km por hora. E essa equaçãozinha, ela vai trazer uma outra coisa importante para a gente, que é a outra equação, a equação horária da posição. O que tem de diferente nas duas? Essa daqui, da velocidade média, vai tratar sobre a velocidade média. Então, são coisas mais específicas, né? Porque, como você vê aqui, o ΔS, ele vai tratar com um deslocamento. Já da posição, o próprio nome dela já diz, equação horária da posição. Então, ela vai tratar como que as posições de um corpo vão variar conforme o tempo. A gente olha para esse carinha aqui, né? Ela tem um caráter muito parecido com aquilo que a gente conhece lá na matemática, que os amigos aí perturbam bastante vocês, que é a função do primeiro grau, tá? A gente vai ver que o S é o nosso Y, o S0, que é a posição que você inicia, vai ser o B, que é o termo independente e constante lá da equação. A velocidade é o coeficiente angular, né? É o carinha, que também é constante, que vai te dizer o quão mais rápido ou mais devagar cresce a sua função, ou decresce, né, se ele for negativo. E o tempo vai ser justamente a variável, né? Então, da mesma forma que lá na matemática eles tratam as funções, né, o y dependendo de x, aqui vai ser o s dependendo do t. Show? E aí depois a gente vai ter o uniformemente variado. Olha o nome dele. Uniformemente variado. Então muda de maneira uniforme, de maneira constante. Tá? Aquela coisinha que antes não estava mudando, agora ela está sendo mudada a uma taxa constante, a uma taxa permanente. Essa coisinha que muda o estado do movimento vai ser a aceleração. E aí a gente pode fazer a mesma analogia que a gente fez com a velocidade. Né? Se a velocidade era o cara que mudava
o deslocamento, a posição, e a gente, na hora de calcular, era velocidade média igual ao deslocamento sobre tempo, a aceleração média, como sendo o cara que muda a velocidade, vai ser a aceleração igual a ΔV sobre ΔT. Ah, Caio, mas daquela equação lá da velocidade você tirou uma outra. Será que dá para tirar outra daqui da aceleração também? A resposta é sim, a gente pode tirar, só que não vai ser uma equação de posição, porque essa fórmula aqui, né, da aceleração, ela não trata com essa grandeza da posição. Então a gente não tem como inventar uma grandeza em cima dela, mas ela trata de velocidade. Então ela vai trazer a equação horária da velocidade. Tranquilo? Só que esse movimento tem mais duas formulinhas. A primeira vai ser a equação da posição também. Ela é parecida com a de cima, só que ela tem uma coisinha nova, né? Na verdade, ela tem duas diferenças. A primeira é que o V não está mais sozinho, né? Ele aparece um V0, aparece uma velocidade inicial, já que é um movimento que a velocidade vai mudar, né? Então, é bom a gente fazer esse tipo de marcação. Velocidade inicial, velocidade final, né? Sempre que a gente representar alguma coisa com esse zerinho, tá? A gente está marcando o inicial. E aparece a aceleração, o que faz bastante sentido não ter no outro. Pensa comigo. Vamos fazer uns rabiscos aqui. O outro movimento que não tem aceleração, isso aqui some. Se não tem aceleração, a velocidade nunca muda. Então, você não precisa escrever V0, você pode escrever V. S igual a S0 mais VT. Cai, é a mesma fórmula. Exatamente, é a mesma fórmula. O que vai mudar de uma situação para outra? A presença da aceleração. Tá? Então, apesar dela ser uma fórmula um pouquinho maior, apesar de ser um pouquinho esquisita da gente decorar, no fundo são equações iguais. Tá? Só que tem essa questão da aceleração aparecendo. E tem a equação do Torricelli, equação do Tom-Gerry, equação do Torricelli, a forma que você quiser chamar esse cara aqui. Né? O que ele tem de particular? Comparando com as outras equações do MRV, não tem tempo. Tá? Então, a grande sacada de usar a equação do Torricelli em alguns problemas são aqueles problemas que ele não te fornece o tempo e você não precisa dele para resolver, porque você vai ter a equação de Torricelli. Ah, cara, mas se eu não decorar, tem uns quadrados ali, achei esquisito essa forma, não quero fazer conta com ele. Eu estou perdido? Não. Porque se a equação depende do tempo que você não tem, a questão vai não depender de um tempo que você não tem, você tem outras duas formulinhas aqui para encontrar, beleza? Então, a gente vai ter tanto a equação da velocidade quanto a equação da posição para poder resolver aí a questão, encontrar o tempo e ir em cima daquela questão, do que a questão estiver pedindo, né? Se for posição, se for velocidade, enfim. Vamos resolver uma questãozinha aqui de aplicação de cinemática. E aí a gente vai pegar aqui um gráfico, porque gráfico é aquela parada que a gente sempre fica meio traumatizado, mas às vezes eles ajudam bastante a gente. Então, vem comigo. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo conforme indicado no gráfico. Né? Então, ele começa aqui com 5 metros por segundo, e a gente pode ver aqui perfeitamente que a cada 4 segundos, a velocidade dele está aumentando 5 metros, né? Então, do 0 para o 4 foi para 10, do 4 para o 8, 15, do 8 para o 12 foi para 20. A função que indica o deslocamento do carro ao tempo em relação ao tempo t é... Então, galera, sempre que a gente estiver fazendo uma equação de cinemática, né, o slide anterior já deu um pouco para uma noção para a gente, que é cinemática tem muita fórmula. Então, sempre que a gente for fazer uma questão, a gente tem que primeiro se perguntar que tipo de movimento está sendo tratado na questão. Beleza? Nessa questão, como é uma velocidade que varia, é um MRV. Tá? E se aquele gráfico é o gráfico de velocidade, então automaticamente a função tem que ser essa. V igual a V0 mais AT. É isso que tem que vir na sua cabeça, que vai descrever esse gráfico. Mas a questão está pedindo função de deslocamento, não está pedindo função de velocidade. Então a gente vai ter que fazer aparecer esse carinha aí, né? Então, mas cara, essa daqui não é a função da posição? É, mas vem comigo. Deslocamento não é posição final menos inicial? Pega a posição inicial e taca para o outro lado. Vai ficar S menos S0. E aí, ó, a gente vai ter que ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, como a gente quer saber a função de deslocamento, a gente precisa ir atrás do V0 e da aceleração. O V0 é fácil, que está lá no gráfico, né? Já que a equação da velocidade, quando o t é zero, a velocidade vai ser igual ao V inicial, né? Vai ser igual ao V0. Então, esse cara foi mais fácil da gente achar. Para descobrir a aceleração, a gente pode fazer de várias maneiras.
Vamos aproveitar que a gente está aqui numa aulinha do Ensinamate, vamos usar um pouco de geometria? Então, ó, vou fechar esse triangulinho aqui, pegar a inclinação dele, desse ângulo θ, e olhar que o cateto oposto sobre o cateto adjacente vai me dar uma relação maneira, porque o oposto está indicando velocidade, né, mais especificamente a mudança nessa velocidade, enquanto o adjacente está indicando a mudança no tempo. Então, se eu pegar a tangente, eu vou calcular a aceleração. Tá? Essa é só uma das várias maneiras que a gente tem de obter isso. Né? A gente pode fazer mentalmente, está aumentando aqui 5 metros por segundo a cada 4 segundos. Então dá para vocês. Tem outras formas de a gente calcular. Essa é apenas uma das que a gente pode utilizar. E a gente vai ver, né, que a aceleração vai valer 1,25 metros por segundo ao quadrado. Então a nossa função da posição, né, vai ser 5t mais 1,25t ao quadrado sobre 2. Mas, Caio, não tem essa posição aqui, né? Então, é só a gente fazer a divisão. 5t mais 0,625t ao quadrado. Gabarito aqui, ó, letra D de Botafogo. Ô, glória! A gente falou para vocês que essa aula ia ter clubismo. Não foi à toa, tá? Caio, mas, pô, você usou várias fórmulas, tem gráfico, tem geometria. Matemática não é o meu forte. Tem como eu fazer essa questão na prova sem saber disso tudo? Tem sim. Olha só. Na verdade, você tem que saber das fórmulas. Isso é uma coisa importante. Mas, pensa comigo. Lembrou dessa equaçãozinha aqui? ΔS igual a V0t. Lembrou que precisa aparecer o V0t. Olha para as alternativas. Duas tem 20, duas tem 5. Você já sabe que o V0 é 5. Então, você pode cortar C e D. Tá? Vamos fingir que a gente estava fazendo a prova. Com a caneta na mão. Cortei C, cortei D. Sobraram duas equações. 5t aqui, 5t aqui. Olha para cá. O gráfico está crescendo. Tá? Significa que a aceleração é positiva. Então, olha a letra A, menos 0,55. Esse menos indica que a aceleração está decrescente. Para esse gráfico da letra A acontecer, né, teria que ser uma reta decrescendo, o que não é o caso. Então a gente pode cortar a letra A também e ficar de novo com a letra B de Botafogo. Beleza? Então é uma outra forma, né? Bateu aquele desespero, bateu o branco, às vezes a gente sabe o que acontece, mesmo estudando bastante, pode acontecer, né? Tá lá fazendo uma prova com muitas questões. Não lembrou? Tenta minimizar. Vamos analisar as alternativas, ver se a gente, com elas, a gente consegue tirar alguma coisinha. Show de bola? Dando sequência aqui, a gente vai falar agora da calorimetria, né? Que foi um dos outros dois teminhas que a gente tinha marcado lá. E basicamente, quando a gente for falar de calorimetria, né, tem o calor sensível e o calor latente. São os tipos diferentes de processos envolvendo trocas de calor. Tá? Porque a gente sabe que o calor, na verdade, ele é o fluxo de energia, né, o fluxo de energia térmica, que vai ocorrer sempre que a gente tiver corpos com diferentes temperaturas. E ele vai ocorrer de maneira espontânea, ou seja, de forma natural, sem ter nenhum tipo de influência, sem ninguém interferir nesse processo, sempre saindo de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Tá? Se a gente quiser fazer o contrário, aí deixa de ser um processo espontâneo, mas não é o tema, não é o foco aqui da calorimetria. Mas vamos lá. O calor sensível é aquele calor nos processos responsáveis pelas variações de temperatura, ou seja, sempre que um corpo está aquecendo, está resfriando, vai ser calor sensível. E a formulinha dele é o Q igual a mc delta θ, né? M é a massa, delta θ ou delta T, tanto faz aí a forma que você for, a letra que você for usar para representar a mudança de temperatura. M é a massa e o Czinho é o calor específico, né? Que aqui a gente vai ter o calor específico da água, a condições normais de temperatura e pressão, né, ali a nível do mar, sendo 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, usando essas unidades, o calor específico é aquilo que vai dizer o quanto de energia por massa você tem que dar para mudar a temperatura dessa substância que você está medindo. No caso aqui da água, né, vai ser 1 caloria a cada grama de água que você tiver aquecendo para mudar em 1 grau Celsius a temperatura dela. Pode parecer um número baixo, mas ele, pensando nos calores sensíveis, ele é um valor bastante elevado. Tá? A água é uma das substâncias com maior calor específico. E o calor latente? Se o calor sensível a gente estava falando de mudança de temperatura,
o calor latente vai ser da mudança do estado físico. E ele é uma fórmula parecida, porque também vai depender da massa e também vai depender de um coeficiente. Só que, é claro, não tem mudança de temperatura. Ah, cara, então todo o processo de mudança de estado físico não tem mudança de temperatura? Não. No caso dos que a gente vai avaliar, que são questões que analisam substâncias puras, aí show de bola. A gente pode considerar ou um ou outro. No caso, em casos mais gerais, aí não é o nosso foco, não é o foco do vestibular. Então a gente sempre vai imaginar, por exemplo, o gelo. A gente pega um gelo no congelador a uma temperatura negativa, sei lá, -4, -5 graus Celsius. Então, o que a gente vai imaginar que é o processo de troca de calor dele? É ele saindo do -5, indo para o zero, né? Então ele vai dar essa leve aquecida. Chegou no zero, ele tem que derreter. Quando ele derrete, aí ele vira água e essa água vai esquentar, né? Então a gente não vai imaginar que ele, enquanto está derretendo, ele já está esquentando de novo. Beleza? Tranquilo? Então, aqui 2 exemplos, né? Que o calor latente de fusão da água é 80, no caso aqui, tanto do gelo, né, o gelo fundindo, quanto a água solidificando. O módulo seria 80. O que vai mudar? Né? O módulo, lembrando, que é o valor absoluto, né, é o quanto que aquela coisa vale sem o sinal. Porque a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é um processo que vai ocorrer mediante a absorção de calor. Então, o calor latente seria 80, positivo. Mas se a gente for pensar, né, na solidificação, que é o líquido virando sólido, ele estaria perdendo, ele estaria liberando o calor. Né? Então, seria -80. Então, são aí essas diferençazinhas que a gente vai ter nesses processos, né? Que são processos que envolvem os mesmos estados físicos, mas que dependendo do que está acontecendo, né? Se o corpo está absorvendo, se está liberando calor, vai ter essa questão do sinal. E a desvaporização da água, né, 540 calorias por grama, que mostra que é muito mais fácil fundir gelo do que vaporizar a água. Tranquilo? E a gente vai ter a capacidade térmica. É um conceito que às vezes pode confundir um pouquinho a gente, né? A gente vai tratar a capacidade térmica como sendo dificuldade de um corpo em trocar calor. É um conceito que às vezes ele vai parecer com o conceito do calor específico. Mas o calor específico, vamos tratar ele como se fosse uma propriedade de uma substância. E a capacidade térmica, a gente pode generalizar para o caso de um corpo, que às vezes a gente não sabe necessariamente de que ele é constituído ou que ele seja constituído de mais de uma substância. Por exemplo, galera que for fazer física, engenharia, química, essas coisas assim, quando vocês tiverem aula em um laboratório de termodinâmica, um laboratório de calor, vocês podem fazer experiências com calorímetro. O que é um calorímetro, Caio? Nada mais é do que um potinho, teoricamente, que consegue isolar trocas de calor, mas a gente pode imaginar que o calorímetro é aquela panelinha de metal que a gente tem para esquentar o café da tarde, né? Serve da mesma maneira. Aquele material ali, aquela panelinha, ela é feita de vários metais, né? Às vezes já, né, por conta de oxidação eventual que possa acontecer, do fogo mesmo, no contato com o fogo, enfim. Várias coisas podem fazer com que a composição daquilo ali fique um pouquinho diferente. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir, né, o calor específico daquela substância? A gente vai fazer algumas continhas que envolvam a capacidade térmica. Porque se você for reparar, ó, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Pô, é parecido com calor sensível, né? A gente pode escrever, então, por exemplo, numa questão de troca de calor, pegar um calorímetro e escrever que a quantidade de calor sensível dele é capacidade térmica vezes ΔT, vezes variação de temperatura. Então, é uma coisa que a gente pode fazer para tentar descobrir alguma coisa mais particular daquele material. Show de bola, galera. Vamos fazer uma questãozinha aí, ó, que vai misturar um pouquinho essa questão das trocas de calor. Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando em um recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses problemas de trocas de calor, vamos marcar quem são os corpos, vamos pegar as informações sobre ele. Então, a gente vai ter o primeiro aí, né, que tem o primeiro copo d'água, que vai ter 300 gramas e vai estar a 80 graus Celsius. O segundo são 200 gramas,
a 10 graus Celsius. Então, nos princípios de troca de calor, sempre, né, que ele falar isso aqui, desprezar das perdas de calor para o recipiente, para o meio externo, o que significa isso? Que essas duas massas de água que estão interagindo, que ele informa para a gente no problema, vão trocar calor somente entre si. Tá? Então, a gente não precisa considerar mais nada no universo externo. Então, se elas estão trocando calor somente entre si, o que uma vai ceder, a outra tem que absorver. Em outras palavras, Q1 mais Q2 somados tem que dar zero. Beleza? Cara, mas quem vai ser esse Q? Porque no outro slide você botou que MC∆T é Q, ML é Q, vai depender do processo. Olha só, elas estão uma a 80 e outra a 10. Então, galera, uma coisa que a gente já sabe é o resultado final é água. Não vai ser nem gelo, nem vapor. Porque todo o processo de troca de calor, ao final do seu acontecimento, ao final do seu processo, a temperatura de equilíbrio vai ter que ser alguma coisa existente entre 10 e 80. Pode ser 10 ou 80? Pode. Imagina que a gente bota aqui, sei lá, 200 mil quilos de água a 10 e 3 gramas de água a 80. Exagerei um pouquinho, mas só para a gente ter uma noção que se a gente tiver muita massa de água a 10 graus, aquela massa a 80 pode gerar uma mudança de temperatura mínima, porque é desprezível. Então, pode ser que a temperatura de equilíbrio seja 10 ou seja 80, mas o mais comum é que seja um valor entre 10 e 80, que é o que as alternativas representam para a gente, né? 52, 45, 35 e 28 são valores ali no meio termo. Então, a gente sabe que só vai ter água esquentando ou água esfriando. Logo, a gente só vai usar o MC∆T. Então, escreve aqui para os dois. Substitui os valores, né? Lembrando que toda variação é sempre final menos inicial e que, como é água, ele não deu, mas o calor específico da água é um daqueles valores que a gente tem em mente, né? É bom a gente ter em mente. E ele vale 1. Então, olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Mete o cortezinho aqui nesses zeros, né? Brinca de sabre de luz. E aí, faz a distributiva aqui, né? 3TF menos 240, 2TF menos 20. Quem tem TF fica de um lado, quem não tem vai do outro. Temperatura final é 52 graus Celsius. Gabarito aí, letra A de... Ai, meu Deus, não aguento de saudade do Botafogo. Beleza, gente? Show de bola. Então, ó, você que está assistindo esse vídeo, o Blastoise está passando aqui para você, para lembrar você, ó, beba água. Sempre importante a gente beber uma aguinha. Se você ainda não bebeu durante essa aula, use esse momento agora do Blastoise para a gente beber uma aguinha, que vamos, que agora a gente vai falar de eletrodinâmica, que é aquele assunto que eu tenho quase certeza, não vou dizer certeza porque certeza é uma palavra muito forte, mas eu tenho quase certeza que você que está assistindo esse vídeo gosta muito desse assunto, tá? Mesmo que você não goste de física, normalmente a gente vê que a galera se amarra nesse tema aqui. Então, vamos lá falar da eletrodinâmica. Primeira coisa que a gente tem que falar, né, que é o que caracteriza a eletrodinâmica mesmo, é o fluxo de cargas. E uma palavra mais bonitinha para fluxo de cargas é corrente elétrica. Então, esse carinha aqui é o fundamental, tá? Então, a corrente é o fluxo de carga sobre o tempo, né? Q sobre ΔT. E a corrente elétrica aqui, você deve lembrar isso lá das suas aulinhas de eletrostática, que Q igual a NE. Significa que a carga total de um corpo que passa por um condutor é sempre um número, um múltiplo inteiro da carga do elétron. Beleza? Esse Ezinho é a carga fundamental que a gente chama, é uma outra forma de a gente chamar a carga do elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a gente vai ter a primeira lei de Ohm, que essa daí eu tenho certeza. Você pode ser ruim para decorar a fórmula, você pode achar que você é ruim para decorar a fórmula, mas essa fórmula eu sei que você sabe. A primeira lei de Ohm, porque todo mundo conhece ela é quase tão popular quanto a equação do Einstein. Ela é a relação fundamental da eletrodinâmica. Eu aposto que você esperava que agora fosse aparecer a fórmula. Relação fundamental da eletrodinâmica, tá? Agora sim, o igual a RI. Eu tenho certeza que você lembrava dessa formulinha aí, que é uma das que a gente vai mais usar, tá? Às vezes a gente usa mais de uma vez no mesmo problema, às vezes a gente usa 3, 4, 5 vezes no mesmo problema, porque ela é muito fundamental mesmo, tá? E ela fala que a voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Então, a queda de potencial, né, que é uma outra forma que a gente pode usar para chamar esse U, DDP, tensão, voltagem, diferença de tensão, queda de potencial, são vários nomes que esse carinha aí tem, né? Em algum resistor, em algum material,
vai ser sempre o produto da resistência vezes a quantidade de corrente que está passando por ele. Essa é a primeira lei de Ohm, e a resistência ela vai ser medida pela segunda lei de Ohm, que é o ρL sobre A. O Rho é a resistividade do material, né? Então aquilo que vai diferenciar, por exemplo, um fio de cobre de um fio de aço, de um fio de ouro e por aí vai. O L é o comprimento, porque a gente sempre vai imaginar fios cilíndricos, tá? Então a gente precisa saber determinar o comprimento desse carinha. E a área vai ser justamente a área de seção transversal desse fio, né? desse cilindro, que pode ser tanto para o fio que a gente for analisar na resistência, ou pode ser até para o próprio resistorzinho mesmo, né? Ele sempre vai ter tendência a ter um formato mais cilíndrico, então a gente pode medir a área de seção desse carinha. E outra coisa interessante das questões de eletrodinâmica, que a UERJ gosta de trabalhar, é a questão da potência. Né? Já que, se a gente está falando de eletrodinâmica, a gente está falando de aparelho consumindo energia. Tá? Então, é muito comum a gente trabalhar com a ideia da potência. Mas, no caso da eletrodinâmica, a gente ganha umas formulinhas bônus aqui. Tá? Que é tanto potência igual a voltagem vezes corrente, né? Pot igual ao I, ou que você talvez conheça como π, né? Que é potência I vezes U. Ou potência igual a RI ao quadrado, né? Resistência vezes corrente ao quadrado, ou potência igual a U ao quadrado sobre R. Esse slide pode te deixar um pouquinho desesperado, que você vê, caramba, tem muita fórmula, que não sei o que, 3 formas de potência. Aí como é que eu faço para decorar isso de maneira simples? Foca as suas atenções, né, principalmente nessas duas. Estou falando de potência, tá, galera? Porque tanto para resistência, né, quanto para corrente, aí elas têm as suas importâncias ali. Mas no caso da fórmula da potência em especial, né, essas duas fórmulas aqui elas vão ser muito importantes. Mas a gente não precisa ter elas decoradas o tempo todo. Por quê? Se a gente lembra do U igual a RI e do potência igual a U vezes I, a gente chega muito fácil em qualquer uma dessas. Porque olha só, se eu pegar U e substituir por RI, vai ficar R vezes I vezes I. RI ao quadrado, que é a segunda fórmula. E se eu pegar a corrente e escrever U sobre R, vai ficar U vezes U sobre R. U ao quadrado sobre R é a terceira fórmula. Beleza? Então, a gente aqui pode tentar evitar, ao invés de ficar decorando, né, essas três, decora essas 4 fórmulas, no caso, né? Decora essas duas e entende de onde que surgem as outras. Vai ser bem mais simples na hora da gente lembrar. Só que as questões de eletrodinâmica da UERJ elas não se concentram só no que estava naquele outro slide, né? Elas também trabalham muito isso aqui da associação de resistores, que é basicamente pegar um circuito com várias pecinhas ali, né? Então a gente conhece a associação em série, que é aquela que a corrente a mesma corrente percorre todos os elementos do circuito, tá? Que a gente pode imaginar que é como se eles tivessem colocados um em sequência do outro, um em fileirinha com o outro. E aí, a resistência equivalente é a soma deles, então você tem 3 resistores de 2 ohms aqui. A resistência equivalente vai ser 2 mais 2 mais 2, 6 ohms. E a gente conhece o paralelo, que é aquele que a corrente ela chega num ponto e ela vê que tem 3 caminhos para ela passar. E ela fala, opa, já que eu tenho 3 caminhos para passar, vou passar por aqui. E ela se divide. Tá? Mas essa divisão não é uma divisão igual. Tá? Quer dizer, nem sempre vai ser uma divisão igual. Se esses resistores forem iguais, aí show de bola. É uma divisão igual. Mas se não for, aí vai ser uma divisão proporcional. Porque no paralelo, todos os resistores têm que ter a mesma voltagem. Tem que consumir a mesma voltagem. Né? Todos eles têm que ter o mesmo U. E lembra que U é igual a R vezes I? O U tem que ser igual. Se os R's forem iguais, beleza. Os I's vão ser iguais. Mas se não forem, aí vai ser diferente. Show? Para calcular REC é um pouquinho mais estranho, porque já não é mais uma soma direta, né? Que a soma o inverso da REC é a soma dos inversos, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai. Mas não vamos focar nessa formulinha aqui não, porque ó, a gente tem umas formas mais fáceis de calcular resistências em paralelo. Se a gente tiver somente 2 resistores, tendo somente 2 resistores, olha o que a gente vai fazer. Pode pegar aquela formulinha lá e simplificar ela para R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É o popular produto sobre soma. Fica aqui o adendo que é somente com 2 resistores. Se eu tiver 3, você vai pegar essa fórmula e pegar 2 daqueles 3 resistores, calcular a sua REC. Lembrando que a resistência equivalente
ela é a gente pegar dois resistores e imaginar como que o circuito consegue funcionar da mesma maneira se a gente pegar aqueles resistores ali e colocar apenas um. Então, quando a gente pega esses dois, naquela situação que tinha 3, peguei 2, substituí por 1. Ficaram 2 sobrando, o que já estava e o novo. Eu posso fazer essa fórmula de novo, tá? Então, é uma maneira da gente fazer. Não fica na ânsia, né? Viu 3 resistência, R1 vezes R2 vezes R3 sobre R1 mais... Não, nem imagina isso. Vou nem terminar a fórmula para não dar a ideia errada. E quando a gente tiver resistores de mesma resistência, né? Essa associação aqui, 3 resistores, todos os carinhas valem R. A gente vai pegar o valor R e dividir pelo número de resistores, tá? De novo, essa fórmula só surge de um MMC daquela primeira, tá? Então a gente pode pegar aquela coisinha mais complicada e simplificar para essas duas situações, dos dois resistores e dos resistores de mesma resistência. Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha aí. Uma rede elétrica fornece tensão eficaz de 100 volts a uma sala com 3 lâmpadas, L1, L2 e L3. Considere as informações da tabela a seguir. E aí ele vai falando aí, né? Das 3 lâmpadazinhas, né? Incandescentes, características elétricas. As 3 lâmpadas associadas em paralelo permanecem acesas durante 10 horas, sendo E1, E2 e E3 as energias consumidas respectivamente por L1, L2 e L3. A relação entre essas energias podem ser expressas como... Então, ó, se elas estão em paralelo numa rede de tensão de 100 volts, todas elas vão estar sujeitas a 100 volts. Então, ó, primeiramente, se ele deu essa relação aqui, voltagem, potência, a gente já vai pensar nessas 3 fórmulas. E a gente vai pensar, o que a gente vai fazer, como que a gente vai usar nessa questão aqui. Porque ele está perguntando energia, e energia a gente sabe que é potência vezes tempo. Então a gente precisa de alguma maneira encontrar a potência. Mas repara que tem um probleminha aqui nessa tabela. Ele falou que a rede elétrica fornece 100 volts. Esse carinha aqui tá esquisito, né? Olha só, ele está a uma característica nominal de 200 volts, enquanto a rede elétrica fornece 100. Então a gente vai ter que fazer umas mudanças nele. E para calcular essas mudanças, para descobrir a potência que esse cara dissipa lá na rede de 100 volts, a gente vai ter que usar uma dessas 3 fórmulas. Qual delas? A terceira. Por quê? Ela é a única que não trabalha com corrente. Tá? A corrente elétrica é uma entidade no circuito que, conforme você muda a voltagem, conforme você muda resistência, essas coisas assim, ela também vai mudar. Então, se eu estou trocando a voltagem da rede elétrica, automaticamente ela também vai ser mudada. Eu não posso considerar ela uma coisa constante, beleza? Por isso que a gente vai ter que usar a terceira. Então, porque a resistência da lâmpada não vai mudar. Então, a gente vai considerar como se fosse a mesma coisa. Então, se a resistência é constante, eu posso escrever essa formulinha da seguinte maneira: resistência igual ao quadrado sobre potência. E aí a gente pega, aqui do lado esquerdo, são as informações nominais, né? A voltagem 200 dividido por 120 da potência. E aqui é o que a gente quer descobrir, que são os 100 da potência, da voltagem da rede, perdão, e a potência é o novo que a gente quer descobrir para poder fazer a comparação com as outras 2 lâmpadas. Então, um bizu que eu recomendo aqui, ao invés de fazer 200 vezes 200, ainda que seja uma conta relativamente fácil, né? A gente sabe quanto que vai dar, abre essas fórmulas. Porque olha só, aqui tem um monte de zero, né? O 1 cortou todo mundo. E aí, sobrou 2 vezes 2 em cima, 120 embaixo. Essa conta fica bem mais fácil de fazer, fica bem mais tranquilo da gente descobrir que isso vale 30 watts. Então, tá fazendo sua prova, chegou nessa conclusão aqui? Vai na tabela, risca aquilo ali que é inútil para você e escreve 100 volts, 30 watts, que é para você não se confundir. Porque agora, ó, energia, potência vezes tempo. Ele fala que as 3 lâmpadas vão ficar acesas durante 10 horas. Então, aquela que tiver maior potência, naturalmente vai consumir mais energia. Logo, a relação aí vai ser E2, E1. E2 maior do que E1, E1 maior do que E3. Gabarito letra C de cavadinha do Louco Abreu. Aquele momento que até quem não era nascido, certamente, hoje torce para o Botafogo, conhece esse momento, porque é emblemático, é a cavadinha do El Louco. Beleza? Seguindo aí, vamos olhar
essa questãozinha aqui, que ele quer saber qual desses circuitos vai ter corrente elétrica de menor intensidade. Então, para a gente calcular a corrente elétrica, antes de mais nada, a gente tem que olhar para um circuito, viu esses carinhas aqui. Sabe que ele perguntou corrente? Sabe que a gente vai ter que usar o IURI. Então, vamos calcular logo a resistência equivalente. Já que ele deu todos esses circuitos, a gente sabe que a resistência equivalente vai ser uma coisa útil para a gente. Então, vamos lá. No primeiro, todos eles são iguais. Então, a gente pode pegar aquela formulinha mais simples, né? R sobre N, R sobre 4. Aqui, a gente tem 3 linhas. Só que em cada uma das linhas, a gente tem associações em série. Então, a gente resolve a série, né, da linha, a gente varia 2R, porque é só somar. E depois, pega cada elemento da linha, divide, né, pega o valor de cada um dos elementos e divide pelo total, 2R sobre 3. No terceiro, a gente tem um paralelo com uma série. Então, a gente vai resolver primeiro o paralelo, R sobre 2, mais R, que é o que está sobrando ali, né? Porque esse paralelo, lembra daquilo que eu falei, né? Pega os dois, finge que é um só. Então, é um resistor de R sobre 2, mais R, que é esse carinha aqui, 3R sobre 2. E aqui, nessa a gente não tem muito para onde fugir, né? Porque em cima é 3R e embaixo 2R, então não são valores iguais. A gente não pode mais fazer essa simplificação. Vai ter que ir para o produto sobre soma, 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. Cortou o quadrado aqui com R, vai dar 6R sobre 5. Então, se ele quer a menor corrente, a gente tem que procurar a maior resistência. Tá? E esse carinha, né, de maior resistência está representado aqui no circuito 3, de novo, letra C de cavadinha. Felicidade, alegria e glória para todos os botafoguenses. Tranquilo? Essa questão está aqui para mostrar para vocês que a gente às vezes pode não saber uma fórmula, a gente pode não lembrar da matéria, mas a gente consegue acertar a questão só olhando para as unidades. E é por isso que todo professor de física sempre é chato batendo nessa tecla de não esqueça das unidades, preste atenção com isso. Vamos lá, porque a gente vai ver que a gente consegue, sem saber unidade nenhuma, resolver essa questão. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico em volts por metro equivale a... Tenho certeza que você olhou essa questão, né? Se você fez provas antigas da UERJ, você sabe que campo elétrico não é um tema muito comum de aparecer. Então você olha essa questão e fala, não gostei disso não. Mas olha só, volt por metro. Olha as informações que ele te deu na questão. Um bagulho em volt, um bagulho em centímetro. Pô, centímetro você passa para metro. Não lembro de fórmula nenhuma de campo elétrico, mas o cara me deu volt por metro. Então, ó, 6 sobre 20, pô, 20 não tá maneiro. 0,2. É a mesma coisa que 60 sobre 2. Ah, deve ser 30, né? Tem 30 aqui, beijo Botafogo, marquei e vou para a próxima. Mas é claro que a gente não vai resolver assim, né? A gente pode resolver pela formulinha, tá? Aproveitando para relembrar, já que ele falou de potencial, de campo elétrico e distância, a gente vai lembrar, né, que essa é uma questão aqui de campo elétrico uniforme, né, já que ele está falando de 2 eletrodos, então a DDP entre os 2 polos do eletrodo é igual ao campo elétrico vezes a distância. E de fato era isso, né? Era só substituir esses valores, 30 volts por metro, e marcar B de Botafogo. Então, galera, algumas fórmulas, algumas questões, elas podem trazer esse benefício para a gente. Que às vezes a gente nem lembra da fórmula que a gente tem que usar para calcular, mas olhou para a unidade, pô, maneiro, já vai me dar uma ajuda. Já consigo descobrir qual é a fórmula por trás daquilo ali. Belezinha. Então, como eu tinha dito, né, a gente aqui só trazendo esse levantamento sobre o Enem, a gente vai ter aqui, né, alguns temas novos que não apareciam lá quando a gente foi pegar aquele levantamento da UERJ. Por exemplo, o eletromag e ondas, eles aparecem aqui, ondas, então, super dominante. Por quê? Ondas não está no programa do Enem, da UERJ, perdão. Então, é natural que a gente não fosse ver, já no Enem é um tema muito recorrente. Então, aqui, essa tabela aqui é mais para a gente ver que os vestibulares eles têm suas diferenças entre si. Show? Então, queridos, é isso. Nós ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, tá? Eu deixei aqui o meu Instagram, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar uma dúvida sobre a aula, sobre qualquer coisa maneira de física que vocês
viram aí. E deixei aqui divulgação de 2 páginas maravilhosas de 2 museus que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto o Planetário quanto o Museu de Astronomia. Eles têm, ainda que a gente nesses tempos não esteja podendo visitá-los, eles estão sempre fazendo postagem no Instagram. O Museu de Astronomia tem seu canal sempre fazendo postagens lá no canal no YouTube, o Planetário, enfim. Recomendo fortemente que vocês sigam essas páginas, tá? E é isso, pessoalzinho. Aquele abraço bem botafoguense de todos vocês. E ficamos por aqui. Meu amigo, que prazer imenso ter com você aqui. A gente queria muito agradecer a sua presença. Uma aula de Botafogo sempre maravilhosa e nesse momento não seria diferente. Então, amigo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo dedicado aqui à nossa página. Tenho certeza que um pouquinho de ciência, um pouquinho de Botafogo nunca faz mal a ninguém.